Minha mãe me vendeu por $50. Então, mandei ela pra cadeia. Parte 1. Anos depois, ela voltou, dizendo que eu devia dar outra chance a ela. Eu tinha 9 anos quando dei uma carona nas costas pra minha mãe pela primeira vez, porque ela estava desmaiada na calçada, perto de casa, completamente bêbada. A mamãe morreu? Foi a primeira coisa que meu irmãozinho perguntou assim que a gente entrou pela porta. Eu disse que não, que ela só estava descansando depois de pegar ar demais. Ele era só 5 anos mais novo que eu, mas parecia uma diferença de 10. Isso porque fui eu quem ensinou ele a ler, a desenhar as letras, a fazer som de R enrolado. E sempre que nossa mãe sumia, o que acontecia em 95% do tempo, eu distraía ele com desenhos animados e sombras na parede. Eu tinha 12 anos quando consegui meu primeiro trabalho como babá. Já ganhava mais que minha mãe, que vivia de ajuda do governo e vale alimentação. Quando cheguei em casa com uma camiseta branca nova que comprei no brechó do Goodwill, ela arrancou meu sorriso com um tapa. Vários tapas, até eu cair no chão. Eu mal tenho dinheiro para comprar minha cerveja e você aparece toda exibida com roupa nova? Gritou ela. Eu fiquei só encarando, sem reação. Aquela era a primeira peça de roupa, de verdade, que eu tinha em anos. O resto vinha das caixas de achados e perdidos de abrigos para moradores de rua. E quando finalmente consegui levantar e me equilibrar, ela continuou. Cai fora da minha casa. Filho meu não vai se achar melhor que ninguém. Na hora, pensei no meu irmão. Quando percebi que ele ainda estava na escola, soltei um suspiro de alívio. A última coisa que eu queria era que ele visse nossa mãe daquele jeito. Então respirei fundo, segui as regras dela e subi para arrumar minhas coisas. Tudo o que eu tinha coube numa mochila. Antes de sair, virei para ver se ela ia mudar de ideia. Spoiler, não mudou. Eu nem sabia para onde ir. Não fazia ideia de quem era meu pai. E já sabia pelos amigos da minha mãe que todos os abrigos da região estavam lotados. Então, eu simplesmente saí andando, deixando os pés me levarem. Quando escureceu, fui parar no meu parquinho favorito. Aquele onde eu sempre ia com o Luiz. Lá estava eu, com 12 anos, sentado no balanço às 11 da noite, quando uma mulher apareceu. Ela tinha uma voz suave e um rosto cheio de rugas de quem sorriu muito na vida. Por que você não vai para casa, querido? Ela perguntou com carinho. Eu olhei direto nos olhos dela e sorri, sem dizer nada, como se eu algum dia tivesse tido algo a dizer. Conversamos um pouco. Acabei passando meu endereço. Ela segurou minha mão e me levou até o carro dela. Ela era assistente social. Eu achei que fosse me levar para algum lugar seguro, mas me trouxe de volta para casa. Quando bateu na porta, quem atendeu foi o Luiz. O sorriso dele era tão grande que parecia iluminar a rua inteira. Esse é seu irmão? Ela perguntou, com o tom mais neutro do mundo, mas no olhar dela dava para ver que ela estava prestando muito mais atenção do que demonstrava. Aquela noite, dormi escondido debaixo da cama do Luiz. E quando acordei no meio da madrugada, ele estava com a cabeça deitada no meu peito e os bracinhos enroscados no meu pescoço. Olhei para o rostinho dele dormindo profundamente, a boquinha curvada para cima, como se estivesse sonhando algo bom. Foi ali que eu soube. Ele precisava ser protegido. E eu entendi que o jeito que nossa mãe tratava a gente não era normal. Mas no fundo, eu ainda queria que o problema sumisse sozinho. E um dia, ele sumiu. Mais precisamente, na manhã seguinte. Ouvi alguém batendo forte na porta. Minha mãe abriu e eu reconheci a voz na hora. Era a mulher do parque. Desci as escadas de mansinho e vi que tinha um policial com ela. Ele tinha aquela cara simpática, mas com um olhar que podia mudar a qualquer momento. Minha mãe me viu e me puxou escada abaixo com toda a força. Isso foi mais do que suficiente para o policial segurá-la, enquanto a assistente social levou eu e meu irmão para um abrigo de emergência. Os pais adotivos me tratavam como um empregado, mas para mim aquilo era o paraíso, porque tratavam o Luiz como filho de verdade. E era isso que eu queria para ele. Gostaram tanto do Luiz que quiseram adotá-lo. E como ele disse que só aceitava se fosse junto comigo, acabaram me levando também. O processo foi ridiculamente fácil. Nossa mãe nem tentou lutar pela guarda. A família adotiva deu $50 para ela abrir mão dos direitos. E ela aceitou sem pensar 2 vezes. Hoje eu tenho 17 anos e passei a vida estudando e trabalhando. Já tenho cerca de 2.000 horas de serviço voluntário. $10.000 guardados no banco. A família nunca me tratou como filho de verdade. Mas o Luiz teve a infância que eu nunca tive. Tudo ia bem. Até 6 meses atrás. Minha mãe descobriu em qual escola eu estudava e ficou esperando do lado de fora. Eu sempre soube que ela ia tentar reaparecer um dia. Então, fui direto ao ponto. O que você quer? Você me deve. Ela disse com a maior cara de pau. Mas eu não era mais o garoto que ela arrastava a escada abaixo. Eu já era quase um adulto. Mandei ela se danar e fui embora para casa.
Mas naquela noite, o Luiz voltou do treino de futebol, com visita. Era nossa mãe. Ele me disse que eu devia dar uma segunda chance para ela. Olhei pro Luiz. Meu coração despencou. Aquele olhar esperançoso, igualzinho ao de quando ele via minhas sombras na parede. Ele realmente achava que devíamos dar outra chance para ela. Nossa mãe ficou parada atrás dele, e dava para ver no rosto dela aquela expressão de vitória. Ela tinha conseguido. De algum jeito, entrou na cabeça dele e fez ele acreditar que ela merecia mais uma chance como mãe. Respirei fundo, tentando manter a calma. Falei pro Luiz que a gente precisava conversar a sós, mas ela se meteu. Pode falar na minha frente. Já estava tentando controlar tudo de novo. O Luiz a defendeu. Disse que ela estava sóbria há 3 meses e tentando mudar de vida. Pelo jeito que ele falava, dava pra ver que os dois já vinham conversando há um tempo. Aquilo não era o primeiro encontro. Nossos pais adotivos ainda não tinham chegado em casa, então eu precisava agir com cuidado. Não podia simplesmente expulsar ela e deixar o Luiz abalado. Então, fiz o que sempre fiz. Coloquei o Luiz em primeiro lugar. Aceitei que ela ficasse pro jantar, torcendo para isso ser o suficiente para acalmar o Luiz e fazer ela ir embora depois. Mas no instante em que concordei, ela já se jogou no sofá como se fosse dona da casa. Enquanto eu cozinhava, fiquei observando os dois interagindo. Luiz mostrou os troféus de futebol, os boletins escolares, tudo que eu ajudei ele a conquistar. Ela sorria e balançava a cabeça, fingindo ser a mãe orgulhosa. Me deu enjoo. No meio do jantar, ela começou a perguntar sobre o dinheiro da nossa família adotiva. A casa é grande? Os dois trabalham? Que tipo de carro eles têm? Luiz respondeu sem malícia, sem perceber que ela estava sondando por informações. Quando nossos pais adotivos chegaram em casa, ficaram em choque ao ver ela ali. O clima ficou tão pesado que dava para cortar com uma faca. O rosto da nossa mãe adotiva ficou pálido, e o maxilar do pai adotivo travou na hora. Eles me chamaram na cozinha para conversar a sós. Queriam saber por que eu tinha deixado ela entrar, como ela tinha nos encontrado. Expliquei que o Luiz que tinha levado ela para casa, e eles trocaram olhares preocupados. Disseram que ela não era bem-vinda ali, que tinham pago para ela sumir das nossas vidas. Mas quando voltamos para a sala, o Luiz estava todo feliz, mostrando o quarto dele para ela, completamente alheio à situação. Aquela noite, depois que ela foi embora prometendo ao Luiz que voltaria em breve, tentei conversar com ele. Lembrei de todas as vezes que ela nos machucou, das noites que dormimos com fome enquanto ela bebia, mas ele só balançou a cabeça. Disse que eu estava sendo injusto, que as pessoas mudam. Disse que ela tinha explicado tudo, que naquela época ela estava doente, que não sabia como ser uma boa mãe. Ela deu todas as desculpas possíveis, e ele acreditou em todas. Nas semanas seguintes, ela começou a aparecer com frequência, às vezes no treino de futebol dele, outras vezes na porta da escola. Luiz vivia mandando mensagem para ela, e eu pegava ele fazendo ligações escondido de madrugada. Nossos pais adotivos tentaram intervir, mas o Luiz ameaçou fugir de casa se tentassem impedir ele de ver a mãe. Eles ficaram de mãos atadas. Amavam demais o Luiz para correr o risco de perdê-lo, mas sabiam o perigo que ela representava. Comecei a notar que algumas coisas estavam sumindo pela casa. No começo, coisas pequenas. Carregador de celular aqui, umas moedas ali. Depois vieram objetos maiores. Um par de brincos da nossa mãe adotiva, o relógio do pai. Uma manhã, ela me confrontou. Tinha encontrado os brincos dela dentro da minha mochila. Fiquei em choque. Não fazia ideia de como aquilo foi parar lá. Mas pelo olhar dela, dava para ver que ela não acreditava em mim. Nos dias seguintes, outros objetos foram aparecendo no meu quarto. Cada vez que eu negava, dava para ver nos olhos deles que a confiança estava indo embora. Eles nunca chegaram a me tratar como filho de verdade, e agora tinham uma desculpa para justificar o distanciamento. O Luiz também começou a mudar comigo. Quando eu tentava falar da nossa mãe, ele ficava na defensiva. Dizia que eu estava com inveja, que ela queria se reaproximar só dele. Me acusava de tentar sabotar a relação dos dois por rancor. Eu sabia que era ela por trás dos furtos, mas não tinha como provar. Ela era esperta demais para deixar rastros, cautelosa o suficiente para nunca ser pega em flagrante. Ela estava destruindo minha credibilidade, e conseguindo. Uma noite, ouvi ela falando ao telefone no quintal. Dava para notar que tinha bebido, pela voz arrastada, pelo jeito de rir. Ela se gabava de como era fácil manipular o Luiz, de como a família adotiva tinha dinheiro e que logo ia conseguir tirar uma boa grana deles. Corri e peguei meu celular. Comecei a gravar.
Ela continuou. Falou que estava me incriminando pelos furtos, que assim que me tirasse do caminho, teria acesso total ao Luiz e poderia começar a sugar dinheiro da família. Mas bem na hora que eu ia parar a gravação, ela me viu pela janela. O rosto dela se contorceu de raiva e ela entrou furiosa. Antes que eu pudesse reagir, ela arrancou meu celular da mão e arrebentou contra a parede. Se aproximou bem perto, o bafo de álcool me fazendo quase vomitar, e sussurrou: "Se você tentar fazer isso de novo, eu vou dizer pra todo mundo que você roubou a família e me atacou quando eu te confrontei." Notei que ela estava com arranhões no braço. Arranhões que ela mesma deve ter feito pra dar credibilidade à mentira. Eu estava encurralado. Nossos pais adotivos já desconfiavam de mim. E agora, minha única prova tinha sido destruída. Luiz mal falava comigo, convencido de que eu era o vilão da história. A situação só piorou quando os pais adotivos colocaram uma fechadura na porta do quarto deles. Não disseram que era por minha causa, mas eu sabia. O recado era claro. Eu não era mais confiável naquela casa. As visitas da nossa mãe ficaram cada vez mais frequentes. Aparecia para jantar, sempre quando os pais adotivos estavam trabalhando até mais tarde. Enchia a cabeça do Luiz com histórias de como a gente podia ser uma família de verdade de novo, que já tinha até um lugar para morarmos juntos. Tentei mais uma vez abrir os olhos do Luiz. Levei ele até o antigo prédio onde a gente morava. Lembrei ele das noites que passamos sem comer, das vezes que precisei carregar ela bêbada até em casa, mas ele só me acusou de viver preso ao passado, de não acreditar que as pessoas podiam mudar. O estopim aconteceu 3 semanas depois. O Luiz ia jogar a final do campeonato de futebol. Nossos pais adotivos estavam lá, junto com várias outras famílias. E adivinha? Nossa mãe apareceu também, já meio cambaleando. Ela tinha bebido mais do que o normal, provavelmente nervosa por estar no meio de tanta gente. Tentou disfarçar, mas dava pra notar. O jeito de andar, a risada alta demais, o olhar vidrado. No intervalo, ela veio até mim perto da lanchonete. Começou com o mesmo discurso de sempre, dizendo que eu tava estragando tudo, que eu precisava parar de envenenar o Luiz contra ela. Mas dessa vez, eu não fiquei quieto. Falei alto, pra todo mundo ouvir, que sabia o que ela estava fazendo, que eu sabia dos roubos, das mentiras, da manipulação. As pessoas começaram a Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.